gente diz que muita gente diz que uma mentirinha branca não mata ninguém. Mas será mesmo? Você acredita nisso? Hoje, aqui pela Bíblia Sagrada e também com uma história muito verdadeira nos acontecimentos por aí fora, na sociedade, exemplifica. Caros, veja essa história, ouça atentamente. Ela só queria uma noite de liberdade. Uma festa com os amigos, pizza, música alta, risadas, coisas que, na maioria das vezes, todo jovem quer, certo? Mas ela não sabia. Mas ela sabia que os pais diriam não. Então, ela fez o que talvez até você já tenha feito. Mentiu. Disse ao pai: vou ao cinema com uma amiga, tá? Volto cedo. E foi. A noite estava perfeita. Ela se sentiu viva, dona do próprio nariz. Tudo ia bem. Até que um dos amigos, já com os olhos vermelhos e a fala arrastada de quem bebeu demais, teve a brilhante ideia de dar uma volta de carro. Antes mesmo de dar a partida, ela acendeu algo que fez o estômago dela revirar. Ele acendeu algo que fez ela sentir aquele frio na barriga. Ela sentiu aquele calafrio na espinha. Ela hesitou. Havia uma voz na sua cabeça dela que gritava: não entre nesse carro. Mas sabe como é que é? Pressão do grupo, a vontade de não ser a careta da turma. E aí ela entrou. O que acontece quando você ignora a voz de Deus? No caminho, a brincadeira daquele rapaz começou a passar dos limites. Ela se sentiu um objeto. O medo começou a subir pela garganta. Por favor, me leva para casa, ela pediu com a voz já trêmula. A reação dele? Raiva. Ele acelerou, enquanto ela suplicava, chorando, para ele diminuir a velocidade. Ele pisava mais fundo no acelerador ainda. Como se o medo dela fosse combustível para ele. Um clarão ofuscante. Um grito que rasgou a noite. E depois, escuridão total. Ela abriu os olhos por um instante. Sirenes, luzes piscando. Pessoas correndo. Um carro destruído. Outro mais à frente, irreconhecível. Sentiu alguém a puxando por entre os ferros retorcidos. Depois, mais nada. Acordou no hospital. O corpo doía. A alma doía mais ainda. Você sofreu um acidente gravíssimo, disse uma voz calma. Estamos fazendo o possível, mas é provável que você não sobreviva. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto daquela guria. Com um fio de voz, ela perguntou: e as pessoas do outro carro? A enfermeira respondeu: morreram no local. E o garoto que estava dirigindo também não resistiu. Ela fechou os olhos, esmagada por um arrependimento que a sufocava, e orou: Deus, me perdoa. Eu só queria uma noite de diversão. E então, seu último pedido para a enfermeira foi: por favor, diga à família das outras pessoas que eu sinto muito, que me perdoem, e diga aos meus pais que me arrependo de ter mentido para eles. Eu os amo. A enfermeira não disse uma palavra, apenas baixou o olhar em silêncio. E ali a jovem partiu. O homem que estava perto
indignado, reclamou com a enfermeira. Por que você fez? Por que você não fez o que ela pediu? Indignado. Ele perguntou, indignado. Por que você não fez o que ela pediu? Era o último desejo dela. E foi aí que a enfermeira, com os olhos transbordando de uma dor que parecia rasgar o mundo, revelou a virada de chave mais cruel que alguém poderia ouvir. Eu não podia dizer nada aos pais dela. E fez uma pausa, respirou fundo e completou. Porque as pessoas que morreram no outro carro eram os pais dela. Perceba que os pais não estavam bravos em casa. Eles tinham saído para procurar, preocupados. Lembra daquela frase? Mentirinha que não mata ninguém? Às vezes, uma única escolha não destrói apenas os seus sonhos. Destrói o mundo inteiro de quem mais te ama. E aí? Ainda acha que é só uma mentirinha? Por isso, depois de ouvir essa história alarmante e com grandiosíssimas lições de vida, eu pergunto a você: verdade ou mentira? Qual que você escolhe? Saiba agora o resultado de cada uma dessas escolhas, segundo a santa palavra de Deus. Vamos começar aqui na Bíblia Sagrada coisas que excedem o entendimento. Provérbios 6, 12 a 15 diz assim: o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado sem que haja cura. Já é alarmante, segundo a Bíblia, consequência de uma pessoa má. E veja que a mentira faz a pessoa má sim. Veja, depois de você ouvir essa história, meus caros, pode destruir uma vida e um mundo inteiro de pessoas. Caros, a mentira não tem nada a ver com Deus. A verdade sim. Veja, começando com a mentira, perceba que a verdade é que a Bíblia condena a mentira, associa ela ao diabo como o pai da mentira. Isso está escrito, se você não acreditar, em João 8,44. Está lá, meu caro. Está na Bíblia. Os versículos da Bíblia mostram que os mentirosos são excluídos do reino de Deus. Apocalipse 22,15, na última página da sua Bíblia, há um versículo que realmente faz a gente pensar. 22,15, mas ficarão de fora do reino dos céus as pessoas impuras, feiticeiras, fornicadores. Você sabe o que é isso? Relação antes do casamento, ou fora. É isso. E os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Bíblia. Jesus. Quer mais um pouquinho? Vamos, claro. Além de mostrar que exclui a pessoa do reino de Deus, há consequências de curto prazo. Provérbios ainda, livro da sabedoria. Esse é o verdadeiro livro da sabedoria. Capítulo 3, versículo 18 diz assim, que os caminhos de Deus, da sabedoria, são riquezas, delícias e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. A sabedoria faz nós sermos verdadeiros. Sim, meus caros. E ainda aqui na Bíblia Sagrada, há algo que é forte demais também.
Pois no versículo 7 do Salmo 101 mostra que os mentirosos não têm lugar na presença de Deus. Porque assim disse o nosso Senhor. No versículo 6 e o versículo 7 eu encerro esta passagem do Salmo 101. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda num reto caminho, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. É Deus falando, é Deus tomando a boca de Davi, os dedos de Davi para escrever isso. E você quer mais um pouco? Então tá, meu caro. Perceba que aqui no livro de Provérbios, há ainda no capítulo 19, 2 versículos que falam que a pessoa que mente pode sempre brincar. Mas a mentira, ela traz punição e juízo. Provérbios 19, versículo 5 diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Versículo 9 diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. É Deus dizendo. É Deus nosso Pai. Caros, a Bíblia está falando ainda que a mentira traz dano ao espírito e à vida. Provérbios 12, versículo 18, diz assim: há alguns que falam como que a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas os lábios que proferem falsidade durarão só por um momento, ou seja, castigo logo, dano ao espírito, dano à vida, será tirado dentre a terra. Veja que a mentira é coisa tão terrível que ela é descrita na Bíblia como ação do mal e origem do mal. Jesus disse aos judeus que rejeitavam a verdade, João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que Deus é um Deus puro e fiel, que não mente. A Bíblia Sagrada, em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para não cumprir aquilo que prometeu. Deus, meus caros, tem a sua palavra sempre confirmada. Ele é fiel e justo. Sim, amados. Agora, veja os benefícios da verdade. A verdade maravilhosa, a verdade primeiramente liberta. João 8,32 disse depois Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade guia. Salmos 25,5 diz: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E ainda Salmos 43,3 diz: envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão. Além da verdade libertar e guiar, ela também é fonte de santificação e vida. Exatamente. Quer ver? Palavras do nosso Mestre Jesus Cristo, João 17,17. Pediu Jesus ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Caros, a palavra de Deus nos santifica e ela é a verdade em si nos santifica. Veja que Tiago 1,18, agora sobre a verdade da vida, diz assim: por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Caros, aqui continua dizendo: a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. A verdade é o meio pelo qual Deus nos regenera e nos faz novos. E ainda é um sinal de sua criação nova em nós. Porque se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Amados, a verdade está em Jesus Cristo. João 14,6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a personificação da verdade, e conhecê-lo, meus caros, é conhecer a própria essência divina. Amados de Deus, o efeito da verdade é tão tremendo e tão marcante que ela mostra sinal em nossa conduta. Provérbios 12:17 aqui na Bíblia Sagrada vai nos dizer assim: quem diz a verdade manifesta a justiça. Meu Deus! Ou seja, dizer a verdade promove a justiça, ao passo que a mentira gera injustiça. Caros, escolhei hoje viver na verdade de Deus, viver aquilo que Deus diz para vocês. Não ouço o que o mal diz sobre você porque é mentira, ele é o pai da mentira. Não ouço o que o mal diz sobre aquele teu filho, sobre aquela tua filha, que não há esperança, não há solução, não há resposta. Eis que Deus traz o livramento. A resposta: Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus justo, perdoador, grande benignidade. Deus é infinito em misericórdia e Ele usará dela para com você, seu lar e sua família. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, já dizia Davi, porque ele fez o Senhor Deus o seu pastor, e o pastor conduz com o cajado naquela época que Moisés usou para erguer as mãos, e numa das mãos estar com o cajado, tanto para abrir o Mar Vermelho, quanto para a guerra dos israelitas com os amalequitas. Eis que enquanto ele estava com as suas mãos levantadas, ele disse: eu estarei lá, com o cajado de Deus em minhas mãos. Que isso, missionário? Então vai falar de campanha de cajado? Não! É que o cajado, que como em Salmos 23, a partir do versículo 4, diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós não temos mais um pedaço de madeira como algo que nos consola. Mas aqui está a nossa consolação, aqui está o cajado de Deus. Assim como Moisés usava a vara de Deus para operar milagres e maravilhas, aqui está o cajado, sim, que opera milagres e maravilhas hoje. Aqui está o cajado de Deus. O cajado demonstra autoridade, e aqui está a autoridade divina. A palavra de Deus é a manifestação da sua autoridade, porque Ele é Deus, porque Ele é Criador, porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele nos manda, Ele diz o que nós devemos fazer, e se nós somos verdadeiros filhos, se nós somos filhos obedientes, se nós somos filhos que dá prazer e orgulho ao nosso Pai, então nós obedecemos e praticamos sempre a justiça, falando sempre a verdade. O apóstolo Paulo disse: fugir da mentira, e cada um dizei a verdade ao seu irmão. Meus caros, é hoje necessário nos cuidar com tudo, cuidar o que nós fazemos, cuidado o que nós falamos, cuidado quem nós somos, quem nós temos sido diante de Deus. Amados de nosso Senhor Jesus, a mentira é tão terrível. Para terminar, eu peço que você prepare um copo com água, que você vai ver o efeito da verdade. Jesus é a verdade, porque Ele é a verdade. Ele vai operar na sua vida um milagre verdadeiro. Caros, mas último detalhe sobre a mentira. E isso é um alerta a todos os nossos irmãos em Cristo. Isso é um alerta para mim. Há um versículo na Bíblia, meus caros, que vai falar sobre o brincar com a mentira. A gente vê tantos irmãos, não é mesmo, até na igreja, brincando com a mentira e dando risada. Oh, aconteceu isso, aquilo lá. Ah, tu vai para aquela empreitada, hein? Tu vai do nada, assim, só para incomodar, só para dar uma brincadinha. Isso aí, alguém poderá dizer, mas isso causa problema, missionário Samuel? Se eu viesse aqui e falasse, alguém ia dar polêmica e ia dizer: ah, que isso? O cara tá querendo ser careta, tá querendo isso, aquilo, outro. Bíblia, vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia? Vamos lá, Provérbios 26, 18 e 19, que diz assim: como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Aqui. Isso ninguém tem coragem de falar. Quando é que você vê alguém lendo esse versículo na Bíblia? Nas igrejas? Quando é que a gente vê?
Porque até os pastores pregadores, até em cima do altar, às vezes eu já ouvi pregador em cima do altar brincando com a mentira. Isso daí é uma lástima, um escândalo, um pecado à mostra. Como diremos para o mundo, falem a verdade, conheçam a verdade que é Jesus Cristo, se nós que dizemos conhecer a verdade que é Cristo, usamos a mentira? Você já viu, por acaso? Ah, meu Deus. Você já viu por acaso? Eu estou no Rio Grande do Sul. Eu não quero falar sobre isso. Mas, só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul tem 2 times principais, o Inter e o Grêmio. Como é que alguém que se diz que é do Inter vai usar uma camisa do Grêmio? Como é que alguém que se diz do Grêmio vai pegar e vai lá torcer e cantar o hino do Inter? Mas então, onde é que tem cabimento um negócio desses? Ou direita e esquerda, um homem que se diz de esquerda apoiar o pessoal de direita. Ou um homem que se diz de direita apoiar o pessoal de esquerda. Assim é quem diz que é de Cristo, que é a verdade, fala a mentira de Satanás. Ou é um ou é outro, meu querido. A mentira pertence ao mal, foi ele que gerou, ele é o pai da mentira. E a verdade pertence a Jesus Cristo, ele não gerou a verdade, ele é a verdade. De tão poderosa que a verdade é. Meus caros, e como é verdade essa palavra, como é verdade que Jesus Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades, é o que a Bíblia Sagrada diz, você verá que você será curado por Deus. Mas antes da cura chegar tem que ter o arrependimento. Jesus disse, esse povo de má vontade ouviu e com o coração não compreenderam as minhas palavras. Porque esse povo tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. Eles têm o seu coração, mas não compreendem. Se não for assim, eles se converteriam e eu os curaria. Se converta. Hoje, faça um concerto com Deus se for preciso. Meu Deus, eu vou abandonar, eu vou me cuidar. Irmãos, a gente tem que se cuidar. Amigos, meus amigos e amigas, temos que se cuidar. Se vier a tentação de falar a mentira, de brincar com o teu amigo, com o teu colega, fica quieto. Não deixa isso sair da sua boca, porque você entristecerá o Espírito Santo. E você ama ou não ama o Espírito Santo? Você ama Jesus ou não ama? Dizer, Jesus, eu te amo, é muito bonito dizer com a língua. Mas com essa mesma língua falar mentira, que o que Jesus odeia? Como assim? Amados, vocês podem dizer, mas que isso, senhor? Não pode ser tão forte assim, mas você está indignado. Mas, amados, isso daqui não é nem uma fagulha. Não é nem 1% da indignação de Deus quando vê o seu filho falar mentira. Seu filho que ele ama, que ele libertou pela verdade da sua palavra, que ele trouxe a transformação pelo conhecimento da verdade. Amados, eu não vou falar mais nada. Eu preparei nesse momento, preparei aí o seu copo com água. Eu, nesse momento, vou preparar o meu. Nós vamos orar e Deus vai operar milagres e maravilhas, curas e coisas maravilhosas da parte de Deus. Caros, vamos orar a Deus agora. Presente esse copo com água. Aqui está o meu. Você tem o seu aí? Vamos fazer a oração da fé nesse momento. Fale com Deus de todo o seu coração. Peça perdão se for preciso. Peça. Isso, seja humilde e reconheça. Meus caros, todos nós precisamos melhorar. E Deus vai nos ajudar a fazer assim. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da verdade, contigo não habita mentira e nem habitará. Ó Senhor Jesus, caminho, verdade e vida. Ó luz que ilumina e desfaz a escuridão. Ó Deus verdadeiro, Deus eterno, glorioso, grandioso, poderoso e verdadeiro. Senhor, nós te amamos. Pai, te pedimos, perdoa os nossos erros e falhas. Perdoa, Senhor, todas as vezes que mentimos ou brincamos com a mentira e entristecemos o teu coração. Nos ajuda, Jesus, a ser melhores. Nos ajuda a praticar o certo, falar a verdade e temer e honrar o teu santo nome sempre, ó amado Senhor. Senhor, se hoje vês o nosso coração e vê a sinceridade em nós e a fé que hoje nós vemos a ti no nome de Jesus te pedindo, Pai, perdoa-nos. E não só se arrependendo, mas se convertendo. A partir daqui não vamos mentir mais, Pai. Se a gente mentir até ontem, chega, basta. Não vamos mais brincar com a mentira. A gente vai ter que lutar, meu Deus, mas a gente vai conseguir. Em nome do Senhor Jesus. Ó, meu Pai, além de nos perdoar, nos ajude. Hoje nós nos determinamos a viver pela verdade,
a amar a verdade, a querer a verdade, a querer a justiça, porque a verdade traz a justiça. Sim, Senhor, é a tua palavra em Provérbios 12, 17 que diz. E hoje, Senhor, Jesus Cristo, que a verdade venha a realmente manifestar-se em nossas vidas. Jesus, tu és a saúde, tu és a salvação. Salva-nos, Senhor, porque realmente é tudo que nós precisamos. Venha, Senhor, e traz-nos a vida. Cancela os nossos pecados, que o nosso nome esteja no livro da vida e que, Pai, sejamos nós abençoados por Ti e que todos nós sejamos curados de todas e quaisquer doenças, do alto da cabeça à planta dos pés. Não nos deixa, Jesus, doentes, enfermos, mas traz a cura para nós, Senhor. Traz a cura, Pai. Mexe no nosso sistema imunológico agora. Mexe, Senhor, na nossa estrutura física. Mexe, Senhor, espírito, alma e corpo por completo e faz, Senhor, uma limpeza completa, uma regeneração completa. Que essa água que nós preparamos seja um instrumento do Senhor para a cura, que ela seja abençoada por Deus, que quando viermos a beber, recebamos o nosso milagre, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beba desse copo com água com fé. Expire forte e expire. Graças a Deus. Caros, foi muito forte o que Deus falou. Você foi perdoado por Deus. Mas mesmo assim, peça mais uma vez. Você já foi perdoado, mas por que pedir agora, meu caro? Outra coisa, isso é assunto para outra live. Mas Deus não quer mágoa no nosso coração. Se você tem mágoa de alguém, mesmo você ter pedido perdão por Deus por uma mentira, Ele não te perdoou. E agora, libera perdão para a pessoa, por causa que Jesus disse, e quando orardes, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Porque se não perdoardes os pecados alheios do vosso próximo, Ele também não vos perdoará. Você não acredita? Marcos 11, 25, lê na sua Bíblia, tá lá. Essa é a referência. Caros, mas você acredita? Se você acredita, então ore agora o Pai Nosso comigo. E quando você pedir perdão pelas suas ofensas, realmente libera perdão para a ofensa do próximo. Porque você dirá a Deus, assim como eu perdoei, assim como eu perdoo as ofensas àqueles que me têm ofendido. Feche os olhos e ore a Deus de todo o seu coração, neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre. Amém. Essa live fica por aqui. Compartilhe ela para que pessoas se despertem. Meu caro, você tem amigos, conhecidos que ainda brincam com a mentira, que ainda falam a mentira. Talvez até você não tinha visto versículos bíblicos que eu, junto com o Espírito Santo, te apresentei hoje. Compartilhe esse estudo bíblico. Deus vai falar com corações e você vai ser abençoado. Porque muitas pessoas vão para o lago do fogo, lá para aquele lugar, só por estarem falando a mentira, porque a mentira tem perna curta. Você tem que sustentar ela vira uma bola de neve. A mentira desencadeia outros pecados e manifesta a injustiça. Que Deus nos livre de toda mentira. Amém, amados? Caros, um grande abraço às pessoas queridas que nos escutaram. Irmã Glória Lisboa. Irmã Glória Lisboa, que é de Tavares, aqui no Rio Grande do Sul. Inalda Barbosa, de Capão da Canoa. Bênção.
Judite Cardoso Sutil, querida, Deus abençoe em nome de Cristo Jesus, minha irmã. Sandra Oliveira, Deus abençoe, serva de Deus, com muita luz, muita força, muita paz, muita fé. Querido irmão Renatinho, sempre chamei assim com muito carinho, meu irmão querido lá de Tramandaí, da nossa querida IEPC de Tramandaí. Deus abençoe, amado Senhor, seu filho e toda a família de fé aí da cidade de Tramandaí, litoral. Irmã Carla Marques, de Viamão, Deus abençoe muitíssimo, querida, com muita bênção, muito livramento, muita graça, muita força, muita fé. Querido João Ferreira, João Carlos e João de Jesus, 3 João abençoados. Deus abençoe todos vocês. Oh, um é de Rio Grande, outro é de Torres, outro é de mais um lugar distante aí. Mas que Deus abençoe todos os senhores. Irmã Delcida Rosa também, de Arroio do Meio. Yasmine, Lidiane, Ivonete dos Santos, Marilena, Deus abençoe. Deus abençoe José Maciel também, querido. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E ó, fica aqui o aviso. Amanhã começa a nossa saga. 20 dos mais lindos salmos da Bíblia Sagrada até o último dia de setembro. Vai ser maravilhoso essa campanha que nós vamos fazer. Vai ser diferente de tudo que você imaginou. Não vai ser como as lives de Vida Nova em Jesus Cristo. Por isso, meus caros, Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, não encerra, mas volta no primeiro dia da semana, primeiro dia útil de outubro. Tá bom, caros? Deus abençoe a todos vocês. Que eu me lembre, 1º de outubro mesmo, é quarta-feira, 1º de outubro, começa novamente, retomamos Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço, missionário Samuel Rosa, do nosso Senhor Jesus. Até mais!